Você fica entrevado num lugar lá, come muito torresmo lá em Minas, como é que faz? Na verdade, Aqui também, né? Aqui também, né? Ontem eu levei ele num negócio assim, eu falei, vou levar um lugar para você comer uma coisa que você nunca viu. Eu levei num lugar, tinha assim um prato cheio de torresmo, né? Ele é de Minas. Aqui nunca tinha visto. Ah, não, aqui eu não tinha visto, tá bem. Vamos orar pelo pastor Lincoln. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Senhor. Honra, Senhor, aquilo que nós propusemos em nosso coração. Amém. Não permita que ele fale de si, mas que ele fale de ti. Senhor, que ele seja inspirado pelo teu Santo Espírito. Amém. Senhor, agora prepara, Senhor, cada irmã como um terreno fértil para receber a tua palavra, a palavra revelada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou dizer que o microfone é seu, porque a última vez que fizeram isso com um amigo meu, o cara botou no bolso e levou, mas não aqui na igreja. Amém. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Foi bom nós termos estado aqui ontem à noite, e eu creio que esses 9 anos de Shalom têm sido uma experiência para você marcante na sua vida. Seja você um daqueles primeiros que chegou junto com o pastor, para esse início de trabalho, seja você que veio ao longo desses 9 anos, e você que está chegando hoje, eu quero dar um testemunho, uma palavra de incentivo, que você está no lugar certo. Aqui é onde Deus é levado muito a sério. Aqui não é onde se brinca de servir a Deus. Aqui se aprende, e se aprende a viver em santidade. E viver em santidade em toda época, e hoje muito mais ainda, é andar na contramão dos nossos dias. Hoje a gente está vendo exatamente acontecendo o contrário, mas nós estamos vendo que Deus, como prometeu, Ele tem honrado, Ele vai nos honrar durante todo o tempo que nós formos fiéis a Ele. Amém, gente? Eu quero, quando o pastor falava desta campanha aqui, de na última semana telefonar, muitas vezes a gente não sabe o valor de um telefonema, você não sabe o que está do outro lado, e eu tenho sempre incentivado as pessoas. Quando o Espírito Santo colocar no seu coração alguém para você orar com ele, ou orar por ele, não discuta. Você pode chegar à casa dele, estar na maior festa, mas o Espírito Santo sabe como é que está o coração dele. Eu estive pregando no final de semana passada em Uberaba, e cheguei em casa na segunda pela manhã, porque eu vim de ônibus à noite, e quando eu cheguei à tarde, o pastor da igreja me mandou uma mensagem, que uma senhora, eu conheço ela é uma angolana, membro da igreja, uma mulher, mas é muito de Deus a mulher, uma senhora fantástica, e ela tinha ligado para o pastor e diz: olha, essa noite, enquanto eu não obedeci o Espírito Santo, eu não consegui dormir. Ele me incomodou tanto que eu tinha que orar pelo pastor Lincoln, que eu não sei o que é, eu tentei orar deitado, eu tentei ficar ali, mas não tive sossego, paz, sono, enquanto eu não encostei, e eu comecei a pensar, com certeza, foi um livramento, com certeza foi uma bênção, uma unção de descanso para mim, porque eu não tenho muita dificuldade assim de dormir em ônibus, a dificuldade é ficar numa posição só, mas eu dormi como um gato de hotel, sabe, no ônibus, tranquilo, vim assim, despreocupado, Então, muitas vezes o Espírito Santo gera isso no nosso coração. Um dia, quando na igreja última que eu pastoreei, eu levei a igreja a fazer uma coisa meio louca aos olhos das pessoas, que nós iríamos aleatoriamente, assim, pegar o telefone e discar aleatoriamente para um número qualquer. E quando a pessoa atendesse, nós íamos cumprimentar, saber se estava bem e dizer para ela: eu estou ligando para orar com você. Eu já preveni, vocês podem estar certo que alguns vão desligar, outros podem até falar alguma coisa aí que você não vai gostar, mas fique tranquilo, E eu lembro que a minha experiência, a primeira pessoa desligou, mas a segunda foi uma senhora, e ela disse: eu estou precisando, não sei quem é, não vi, não perguntei, enfim, eu cumpri aquilo que eu tinha proposto no meu coração, E quem conheceu ou conhece o testemunho acho que ela deve ser viva ainda, da viúva do Costinha, aquele humorista que já morreu há alguns anos aí, Ela tem uma descendência de italiana, ou é italiana, não sei. Então, naquela franqueza europeia e italiana, um dia ela desafiou a Deus. Ela dizia que Deus não existia, chamou o filho dela e disse assim: marca no relógio aí,
eu não lembro agora se 3 ou 5 minutos. Se Deus existe, alguém vai me ligar para dizer isso. Se não ligar, é porque Ele não existe. E o filho se colocou ali perto dela, com o relógio, passou um pouco, o telefone toca. É um testemunho que quem dá é o filho dela, que é pastor, né? E ele então, a pessoa do outro lado da linha diz: olha, eu estou ligando para você, para dizer que Deus existe e Ele te ama, e falou mais uma porção de coisas, e ali foi o marco da decisão dela com Jesus. Eu gosto muito de um versículo que tem sido um tema da minha vida por muitos anos seguidos, que é João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, como o vento, somos nós que nascemos do Espírito. O Senhor nos conduz a situações, a lugares, a momentos que a gente não entende, né, como isto pode acontecer. Nós acabamos de ouvir o testemunho da mãe da pastora Vera, né? Ou seja, numa hora que ninguém daria nada, nas bolsas de aposta, ninguém tinha ganhado, né? Mas foi ali que Deus quis usar. Então, guarde uma coisa: a semente do Evangelho, guardada, ela não faz nenhuma diferença. Mas se ela for para o chão, se ela for para o solo, que é o coração das pessoas, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. O Espírito Santo de Deus tem material para fazer germinar. Então guarde isso. Às vezes, deixa eu contar só mais uma experiência, porque está muito relacionado, eu não ia não, mas eu preciso contar essa. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha ido pregar na Europa, eu estava no metrô em Paris, e entrou um jovem, eu estava em pé, não tinha mais lugar naquele vagão, eu em pé, e o Espírito Santo disse assim para mim: diz a ele que Jesus o ama e o quer salvar. Eu falei, imediatamente, na minha santa estupidez, o Espírito Santo sabe disso, eu disse para ele: mas eu não falo francês, eu vou falar com o inglês que eu tenho aqui, não é? Quando o jovem olhou para mim, nós estávamos assim próximos, quando ele olhou para mim, eu falei em inglês para ele que Jesus amava ele e queria salvar. Aquele jovem olhou firme no meu olho, esboçou um pequeno sorriso e saiu. Depois que eu terminei o giro, chego em Portugal, hospedado na casa do meu filho, que até então só tinha um filho lá, agora temos 3 morando lá. Eu conto essa experiência para o meu filho e a esposa dele. E esse meu filho lá, Tomé perdia para ele longe, sabe? É crítico de tudo, questiona tudo, duvida de tudo, mas é crente, mas é assim que ele faz. Quando eu contei essa experiência, ele diz assim: pai, o senhor acha que isso funciona? Falar para os outros que Jesus ama e quer salvar? E eu disse para ele assim: filho, eu acredito, e vou te dar um exemplo. Você dar um copo d'água para quem não tem sede não faz nenhuma diferença, mas se você der uma colher de água para quem está com sede, é uma grande diferença. Então falar para você pode não ter nenhum significado. Aí eu fiz igual aquele gesto, né? Falei, não vou nem discutir isso com ele, porque não vale a pena. Fiquei. Novembro do ano passado, estava na Alemanha, num trabalho com refugiados. A igreja tem uma estratégia de fazer um jantar, e alguns refugiados da igreja convidam outros refugiados que não são convertidos a Jesus, muçulmanos, também ateus, e que venham para aquele jantar. Então eles criam um momento recreativo, de entrosamento, de relacionamento. Aí quem vem ajuda a cortar verdura, carne e tal, enfim, é uma festa dessa maneira, para tentar aproximar as pessoas da igreja. E durante aquele tempo ali, eu lembro que eu entreguei algumas palavras para algumas pessoas que estavam lá, mas quando chega ao final, vem uma jovem de mais ou menos, eu calculo que uns 33 anos, com a mãe dela a reboque. A véia segurava para trás e ela trazia para frente, e vem para o meu lado. Eu vi que a coisa era comigo. Eles só falavam persa, né? Eles eram iranianos, só falam persa, eles não falavam inglês nem nada, só persa, mas tinha um tradutor. Aí quando veio, eu disse para a mãe dela que não preocupasse. Falei para o tradutor: diga para a mãe que pode deixar ela vir, não tem problema. Se ela tem alguma dúvida, eu quero esclarecer a dúvida dela, que venha, deixa ela vir. E a mãe não deu papo, nem para o tradutor que falava a língua, e ela veio. Quando chegou perto de mim, ela tirou a mão da mãe, assim,
pegou no meu braço, no braço do tradutor, e me levou para uma sala do lado. Ela olha para mim e diz assim: eu quero que você me explique duas coisas. Já chorando. Por que você me disse que Jesus me ama? Por que você falou isso? E por que você me deu este versículo que diz exatamente a minha situação? Eu disse: olha, Jesus não me ama mais do que ama você. Mas por que a sua dúvida? Ela disse: é porque eu sou uma pessoa do coração muito mau. Meu coração é mau, eu sou vingativa, eu não sou. E começou a descrever essas coisas que ela era. Eu disse: sabe que Jesus te ama do mesmo jeito, como Ele me ama também? Aí ela abriu uma porta para que eu pudesse falar de Jesus. Naquela hora, quem foi a primeira pessoa que eu lembrei? Do meu filho. Até hoje eu estou esperando a oportunidade que eu preciso falar com ele para contar isso para ele. Ou seja, aquela palavra, Jesus te ama e quer te salvar, quebrou o coração daquela jovem. Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. O que acontece? Muitas vezes nós não falamos de Jesus para os outros, porque você pensa: é um médico, é um dentista, é um engenheiro, é o diretor da escola. O Espírito Santo está pondo fogo ali que você não está aguentando, mas você diz assim: eu não vou falar. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei na igreja, eu tenho umas lembranças que é incrível, sabe? Tem coisas que eu preciso lembrar, eu não lembro, mas tem coisas que eu contei, e não vou contar agora, o testemunho de uma situação que eu vivi com um padre num ônibus. Quando o Espírito Santo me deu a palavra, que eu falei para ele, ele me perguntou: de onde você me conhece? Eu falei: não, eu não te conheço. E como é que você sabe disso? Você está falando da minha vida? Eu falei: porque o Espírito Santo acabou de me falar. E aquele homem encheu os olhos de lágrimas. Eu disse para ele: quando eu disse isso, que ele disse: eu realmente estou vivendo isso. Naquela hora começou uma luta na minha mente. Por quê? Ele tinha acabado de me falar que ele tinha sido padre por 22 anos, tinha deixado recentemente a batina, e uma das coisas que o Espírito Santo me revelou é que ele estava com um plano de suicídio, e eu disse isso para ele. Então naquela hora começou uma luta na minha mente: como é que eu vou falar de Jesus para um homem que no mínimo ele celebrou, se é a cada domingo, ele celebrou, o ano tem 56? Não, 52 semanas, 22 anos, ou seja, esse homem celebrou no mínimo 1000 missas, é claro que é no mínimo. Agora eu vou dizer para ele que Jesus, que ele precisa aceitar a Jesus como Salvador? Irmãos, aquilo formou uma batalha no meu coração, na minha mente, não foi nem no coração, foi na minha mente, no meu racional, que eu começava a pensar todas essas coisas. Para ser um padre, precisou estudar teologia, no mínimo ele estudou 4 anos, estudou mais 2 anos de filosofia, e os ofícios religiosos. Eu não vou falar, falo, não falo, e aquela guerra estava dentro de mim, e se eu não falasse, eu não tinha mais nada que falar para ele. Eu falei, disse: você precisa aceitar a Jesus como Salvador, o único da sua vida. Quando eu falei isso, aí o medo que eu estava se transformou num susto, que ele me diz assim: mas o que eu preciso fazer? Onde que eu preciso ir? Irmãos, como diz o nordestino, eu caí da carne na hora, você está entendendo? Eu fiquei pensando: como? Não posso ser sério, não, esse homem não pode estar falando a verdade. O que eu tenho que fazer e onde eu preciso de ir? Eu disse: você precisa reconhecê-lo como o único Salvador da sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e aceitá-lo aqui mesmo. Ele diz: mas dentro do ônibus? Ele diz: mas esse homem não deve ser padre não, porque eu não posso entender uma coisa dessa. Eu disse: dentro do ônibus, agora, e nós vamos orar. Irmãos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então esteja preparado. Você pode estar indo para o banco com um objetivo, mas o Espírito Santo tem um objetivo sobre o seu objetivo.
Então esteja atento. Você pode estar na fila de um banco e o Espírito Santo tem uma palavra para alguém que está na sua frente, que está atrás. Então seja sensível à voz do Espírito e não discuta. A carne não gera vontade de orar por ninguém, a carne não gera vontade de falar para ninguém de Jesus, somente o Espírito Santo faz isto em nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Hoje nós vamos dar um passeio pela Bíblia aqui, mas eu quero que você abra, por favor, neste texto aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Vamos juntos ler isso aí? Se alguma pessoa, não, o 16, por favor. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Você fala assim, é possível que alguém não saiba disso? Eu quero dizer para você que é possível, não deveria ser, mas é possível, porque a Bíblia, ela declara com tanta clareza. Veja que este versículo, ele não tem nenhuma dificuldade de entendimento, ele é muito claro. Ele está dizendo, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Se ele é templo, ele não está ocasionalmente, ele não está de vez em quando, ele não tira férias, ele está, ou seja, você é o templo do Espírito Santo. Nós falamos ontem, terminando a palavra de ontem, sobre gratidão, sobre a importância do louvor ao Senhor. Nós falamos ontem sobre Marcos capítulo 15, versículo 16, né? Onde diz que os sinais acompanham os que creem. Os sinais acompanham os que creem. Então, se você tem dúvida, veja esse versículo. Coloca para mim, por favor, Marcos capítulo 15, versículo 16. Agora tem que ter cuidado, porque hoje eu dei um erro aqui, que eu paguei caro por esse erro. 16, 15, me perdoa. 16, capítulo 16. Isso. 17. Versículo 17, não capítulo, não, porque ele não tem mais. Isso. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus, é só até isso, versículo, curados ali. Veja que esta é uma autoridade que foi delegada a nós. Irmãos, como igreja, eu tenho visto muitas vezes nós cometermos um erro, por falta de informação, ou mais até eu diria por falta de entendimento. É quando nós pedimos ao Senhor que nos dê autoridade. Irmãos, não é uma oração correta essa oração. Se nós cremos em Jesus, se nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele diz que Ele recebeu autoridade e Ele havia nos passado essa autoridade. Se você quer orar sobre este tema, talvez a melhor oração seria essa: Senhor, ensina-me a usar da autoridade que o Senhor me deu. Aí é diferente, mas não peça autoridade, porque ela já nos foi dada. Você tem autoridade, não aqui dentro do salão de culto, não somente na sua casa, mas onde você estiver, essa autoridade do Senhor estará com você. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 15, Mateus 15, e vamos ler uma parte deste capítulo aí. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, né? Eu agora, como localizei a versão que está sendo usada aqui, porque eu estava usando outra,
e eu tenho também essa versão, então facilita, não vai dar mais distorção de texto aí, né? Que normalmente são palavras sinônimas, mas que quando vai ler acaba ficando meio confuso. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens, e assim invalidar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei? Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas é o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando dele os discípulos, avisaram: sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias de cegos, guiando os cegos, e se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então lhe pediu Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendais ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias, blasfêmia. Estas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus atende ao clamor dos gentios. Este é um texto bem relacionado ao cristão, porque ele não é um texto evangelístico. Nós vimos que aqui Jesus se encontra, com uma classe religiosa predominante da época, que eram os fariseus, que se moviam e andavam sobre costumes e tradições, e por isso surge essa conversa sobre a questão dos discípulos estarem desobedecendo, porque comiam sem lavar as mãos, e Jesus então faz questão de dizer a eles sobre a questão dos pais, que eles, ao invés de ajudar, abençoar os pais, eles diziam que não ia dar, porque eles eram de Deus o que tinha que dar. Irmãos, eu tenho sempre que posso sobre esse tema família, eu tenho procurado alertar a igreja sobre um ponto muito simples, mas porém tão significativo na nossa vida. Eu quero que você, meu irmão, por favor, coloque 1 Timóteo 5:8. É um texto que às vezes passa tão desapercebido, mas ele é tão significativo e tão importante nos nossos dias. Ele diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Vamos juntos ler? Vamos lá? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Por que eu estou dando ênfase nesse contexto aqui da ajuda aos pais, à família? É porque muitos de nós esquecemos da nossa família, muitos de nós esquecemos dos nossos pais.
E a Bíblia fala que este é o primeiro mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe. A Bíblia não condena você ter 2 carros, 2 fazendas, 5 casas, nada disso. Isso não é um problema se isso não é o seu Deus. Mas ele é um problema quando a sua família, quando os seus filhos, especialmente seus pais, estão em necessidade e você, como filho ou filha, não os abençoa, não os ajuda. A Bíblia diz que quem faz isso é pior. Não é eu que estou falando, o texto está aí, ó. Tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Então eu quero dizer para você que hoje é pai e ainda tem seus pais. Para você que é filho e ainda tem os seus pais. Procurem honrar os seus pais. Procurem ajudá-los. Procurem ofertar a eles. Procurem presenteá-los. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. É isso que nós colhemos. Hoje você pode ser um jovem, ou pode estar numa idade ainda muito aquém da melhor idade chamado aí, não é? Mas saiba que você está caminhando para lá. Então, é uma promessa. Ah, pastor, mas você não conhece minha mãe, ela é difícil demais. Nossa, minha mãe, eu sei mesmo. Mas Deus, quando mandou que eu devia honrar os meus pais, Ele nem disse se eles seriam cristãos ou não. Ah, pastor, porque meu pai, é um bruxo de... E qual o problema? E qual o problema? Você não crê que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Ou você não crê nisso? Se você não crê, precisa crer, porque é bíblico. Então, quando Jesus faz menção a isso e dizer para ele: olha, vocês estão preocupados com lavar as mãos, mas vocês não estão honrando os pais de vocês. Vocês estão usando uma desculpa para não ajudá-los, não abençoá-los, dizendo que porque é de Deus. Então Jesus começa a dizer: seus hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, quando eu olho isso, eu não estou preocupado com as pessoas que estão na rua sem Jesus, quando eu olho este texto. Não, porque ele não está falando daquelas pessoas, ele está falando de cada um de nós que temos a Jesus como Salvador da nossa vida. Ele está dizendo: olha, as pessoas muitas vezes se aproximam de mim só para ter bênção. Às vezes eles estão entregando uma oferta, uma oferenda, tanto que Jesus ensina lá no início do livro de Mateus, no capítulo 6, sobre a esmola. O que é que ele diz? O que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Ele está dizendo: não precisa você estar divulgando por aí que você deu, que você fez, nada. Seu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Então Jesus procurou trazer a realidade da vida cristã para o dia a dia das pessoas. Ele procurou dizer que é possível eu servi-lo, é possível andar com ele em qualquer lugar, independente da circunstância. Eu não posso ser um crente agente secreto, que consigo trabalhar numa empresa e ninguém viu ou percebeu uma mudança na minha vida, de uma pessoa que não me questiona sobre um comportamento que glorifique a Deus. Como a pessoa às vezes olha e diz: olha, né, ontem eu conversando com o Daniel aqui, orando com ele, a esposa dele, ele diz: não, eu tenho um amigo sim que está com depressão. E ele me vê e diz: mas você alegra-se o tempo todo? Ele diz: sim, aqui em casa é meu estilo de vida. Ou seja, a alegria dele incomodou essa pessoa. Eu nunca te vejo para baixo, eu nunca te vejo mal. É porque ele nunca esteve mal? Não. Mas porque há algo nele que faz a situação ser diferente. Entende, irmão? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é uma palavra clara, ela é uma palavra prática, ela é uma palavra do nosso dia a dia, não é? Nós não podemos ser crente apenas daquele portão para dentro, não podemos. Aqui é o lugar onde nós nos alimentamos,
para usar a nossa energia, este alimento que recebemos lá fora. É isto. Nós precisamos entender isso. Rendel, você e a Vanessa. Não precisa dar cola não, porque eu já sei já. Você fica dando cola, os outros pensam que eu esqueci. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Esta é uma palavra para um novo tempo na sua vida, na vida de vocês como família. Então veja, a palavra de Deus, ela procura dizer, ou nos advertir, sobre o perigo da religiosidade. Sobre o perigo da religiosidade. Porque a religiosidade é uma coisa muito, muito, muito sutil. O que é religiosidade? É muitas vezes quando eu pego a minha Bíblia, venho para a igreja, mas eu não abro para ler, e em casa ela passa a semana empoeirada, eu não cresço em nada, chega ao final do ano, eu sou o mesmo, do ano passado. Eu continuo como museu, vivendo do passado, de quando eu me converti, quando o Senhor me usava, eu não tenho nada recente para falar. Um dia vendo esse texto, e aquele que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, quando eu pastoreei a última igreja, que eu deixei há 3 anos atrás, eu levei a igreja a uma campanha de lermos o Novo Testamento. Todo dia, cada um iria ler em casa 3 capítulos, e domingo na igreja, antes do culto, nós iríamos ler todos juntos 5 capítulos. Sabe por quê? Irmãos, nós não somos considerados culpados até conhecermos a verdade. Ninguém. As placas de trânsito, elas existem para nos proteger. É isso. A gente nunca entendeu isso. Quando o guarda te multa por estar sem um cinto de segurança, você não entende que aquilo é para proteger você. Pois a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade que liberta, nós não somos mais inocentes. Então eu levei a igreja a conhecer, por quê? Porque a palavra diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Vamos ver, quem sabe? Qual o complemento desse versículo? Quem crer em mim, como diz, quem? Esse livro, não é o meu vizinho, não é o meu pai, mas esse livro, ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, ele diz o quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, ele está falando do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quem aqui não quer ser usado por Deus? Quem aqui não quer ser bênção? Quem aqui não quer ser abençoado? Todos nós queremos. Então quando a palavra diz, olha, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem, não é? Então veja, a necessidade de permanecer firme no Senhor. Sabe uma coisa que entristece muito o meu coração? Eu tenho algumas facilidades, como eu disse, de lembrança. Para algumas coisas, não tenho para tudo, só para algumas. Mas é quando às vezes eu chego, um exemplo, pastor Isaías, e o fulano de tal, que eu conheci aqui quando eu vim de outra vez, rapaz, afastou da fé. Não é da igreja, é da fé. Sabe? Como isso é triste. Irmãos, o que mantém esse prédio em pé, não é estas paredes, não é este teto, mas é o que nós não estamos vendo, que está debaixo da terra, que é o quê? Alicerce, o fundamento. É isto que mantém um templo, um prédio, uma parede em pé, um edifício em pé, é o alicerce. A vida cristã, não adianta eu querer queimar etapas, não adianta eu querer queimar etapas, eu tenho que ter um alicerce bem formado.
Como eu disse, em novembro agora eu vou fazer 41 anos de casado. Não parece, né? Porque eu ainda sou novo. Mas é 41 que eu vou fazer. E 40 anos e meio caminhando com Jesus. Graças ao nosso bom Deus, louvado e exaltado seja Ele por isso, nós nunca afastamos da igreja por um dia em 40 anos e meio de convertidos. É porque nós somos especiais? É porque eu hoje sou pastor? Não. Porque nós valorizamos o ensino que a igreja nos dava. Nós valorizamos o aprendizado da sã doutrina. Ah, é porque teve pessoas na igreja que não brigou? Não, lá tinha. Lá tinha problemas sérios. Mas nós não tiramos os nossos olhos de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos o fundamento necessário para a nossa fé. Não é igual eu já vi pessoas, olha, se Deus não me der, eu vou largar de ser crente, porque esse negócio aí, eu estou orando, não acontece nada. Irmãos, ainda bem que eu tenho uma música hoje que todo mundo gosta de cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, não é isso? Aquilo serve para alertar-nos sobre essa situação. Então, a palavra do Senhor, ela diz, sem fé, vamos juntos? Sem fé, impossível agradar a Deus. Então é muito comum, às vezes o pastor Isaías sabe disso, você está num lugar, a pessoa diz, pastor, ora por mim, porque eu não tenho fé. Eu disse, irmão, o caminho da fé para você não é diferente para mim, é o mesmo. É o mesmo. Não é errado você pedir oração, mas é você achando que a falta de oração, você não ter fé é porque você não é um pastor. Não é verdade, meu irmão. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Se eu não ouço a palavra, se eu não conheço a palavra, eu estou suscetível a qualquer engano, a qualquer coisa. A pessoa diz, olha, se você não jogar sal grosso na sua casa, a sua casa não está liberta. Onde está isso, meu irmão? Que lugar da palavra está escrito isso? Ah, eu tenho que largar da minha esposa, porque ela já está velha, e eu estou precisando arrumar uma mulher mais nova. Onde está escrito isso, meu irmão? Então nós ficamos suscetíveis a acreditar em qualquer coisa. É claro que eu estou pegando coisas muito extremas, mas existem coisas muito sutis, que requer você lembrar da palavra, para dizer assim, não, a palavra não diz isso. Veja, Romanos capítulo 10, o versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí será salvo. Veja bem, eu já tive dificuldade com esse versículo no princípio da minha vida cristã. Eu dizia, mas como? Só o fato de eu fazer isso. Mas ele disse, com a tua boca confessar, e no seu coração. Você pode confessar com a boca? Pode, mas se o seu coração não crê, isso não vai gerar mudança, transformação na sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta, vamos lá. Eu sei que vocês são craques na Bíblia, então eu estou no lugar certo. Qual a palavra que nós mais usamos nas nossas orações? Quando usamos pouquíssimos, é uma vez, mas ninguém usa uma vez. Vamos lá, qual a palavra que é? Todos nós, não é só eu não. Todos nós, qual a palavra que nós mais repetimos nas nossas orações? Vamos lá. É a palavra mais usada. Não tem quem ora que não use essa palavra. Vou dizer até que é raro, pode até ter, mas é muito raro. Alguém sabe? Não é em nome de Jesus. Já vou dar uma dica, uma cola para vocês. Vamos recitar o Salmo 23? Vamos lá, todo mundo sabe? Sabe, com certeza, né? Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Veja bem, essa palavra está inserida no primeiro versículo e no último versículo. Qual é essa palavra? Isso, o Senhor. O Senhor. Coloca para mim, meu irmão, Lucas 6,46. Olha o perigo que nós convivemos de conviver com a palavra e não prestar atenção em coisas que aparentemente são simples, aparentemente não têm importância, mas que faz total diferença. Olha aí, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino, né? E não fazem o que eu digo. Por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Vamos lá. A palavra Senhor, na língua portuguesa, em análise morfológica, quero perguntar até o Render, que é engenheiro, que está melhor do que eu. Qual a classificação dessa palavra? Senhor. Quem se lembra? Vamos pedir a ajuda dos universitários aí. Ela está classificada como sendo o que na língua portuguesa? Quem falou? Qual que é? Pronome de tratamento. Você, Senhor, Senhora, Sua Santidade, Sua Excelência, e aí por aí afora. Isso é chamado de pronome de tratamento. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus, quando usa, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, ele está falando de um pronome de tratamento ou de que ele está falando? Propriedade. Ele não está falando das pessoas chamar ele de Senhor por respeito, porque aqui tinha outra conotação. Aqui não tem a conotação de respeito, mas daquele que é mestre supremo, daquele que traz na essência um significado de propriedade. Vocês lembram dos escravos, né? A gente não lembra porque não viveu, mas já viu o filme, leu sobre isso, estudou. O escravo, quem era o dono dele era chamado de quê? Senhor. Ele não veio de igual na história, o senhor de escravos. O escravo tinha vontade própria? Ele podia escolher o dia de feriado, o que ele ia fazer? Não. Só que o senhorio de Jesus não é esse senhorio impositivo, mas ele está dizendo que, olha, vocês aproximam de mim, me chamam de Senhor, querem ouvir a minha palavra, querem ouvir o meu conselho, querem ouvirem a minha direção, verem a minha direção, mas eu falo, vocês não dão papo, vocês não ouvem, vocês não praticam. Irmãos, entendem por que é tão importante nós conhecermos a palavra? Por isso, porque quando eu conheço a palavra, eu entendo o coração do meu Senhor, eu entendo a direção que Ele tem para mim. É isso, eu entendo quando o Senhor me dá uma direção através da sua palavra. O Senhor nunca vai me dar uma direção contrária à palavra. Tanto que quando eu tenho ensinado sobre profecia, eu sempre procuro dizer isso. A profecia não pode ser adotada como uma verdade, até que primeiramente ela seja checada à luz da palavra, à luz da Bíblia. Ela não pode, porque se ela for contrária, ela não é uma profecia vinda da parte de Deus. É da carne, é do homem. Então agora como é que nós julgamos se nós não conhecemos a palavra? Por isso Jesus está dizendo, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não observam. Outra, sobre profecia. Irmãos, o Senhor sabe o nosso nome, o Senhor sabe o nosso telefone, o Senhor sabe o nosso endereço. Nós não precisamos procurar profeta. Quando o Senhor quer falar, Ele vai mandar alguém falar.
Viu quando ele mandou Ananias orar por Paulo, quando Paulo estava cego? O que ele disse para Ananias? Vamos lá, não precisa ser literal não, mas qual foi a palavra que ele deu para Ananias? Em que sentido? Vai, entra na rua, entra na cidade, na rua chamada direita, na casa de Simão curtidor. Ué, Ananias recebeu o endereço completo, meu filho. Não precisava nem de Waze, nem Google para chegar naquele lugar, já estava explicado. Você entra, vira à direita e tal, na casa e está lá. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Sabe, eu falo isso porque é uma coisa perigosa. Existe hoje muitas pessoas feridas por profecias que foram colocadas como uma forma de mostrar poder, como uma forma de dar uma direção que não era correta. Então, quando Jesus diz: por que vocês estão me chamando de Senhor? Por quê? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Sabe, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que é possível uma pessoa que não é crente em Jesus orar por alguém e ela ser curada? Pode parecer uma heresia aqui agora, mas você vai ouvir uma coisa que talvez você não pensou ainda. É possível ou não é possível? Eu estou vendo que tem uma turma em cima do muro aí esperando para saber que lado que ele tem que cair. Mas eu vou ficar com o pastor. É possível. É possível alguém expulsar demônio de alguém sem ser crente? É possível ou não é? Agora subiu todo mundo para cima do muro. Não foi só alguns não. Vou mostrar na Bíblia para você. Abre comigo a sua Bíblia, ou o irmão coloca aqui para nós, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 22. Isso não é uma doutrina que vai funcionar todas as vezes e com todo mundo. Mas veja só o que está escrito. O que Jesus falou? Olha lá. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Versículo seguinte, 23. Então eu lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Como entender isso daí? Volte no versículo anterior, o 22. Veja bem, quando ele diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em quem nome? Em teu nome temos feito o quê? O nome de Jesus está sobre todo nome. Isso não é uma doutrina que todos os que usarem o nome de Jesus vão fazer esses sinais. Não. Tanto que ele está dizendo: vocês me chamavam de Senhor, ou seja, você não era dos meus, mas vocês faziam pelo poder que há no meu nome. Isso é fantástico, irmãos. O que nós aprendemos lendo uma situação dessa? Que o nome de Jesus está sobre todo nome. Eu li há um tempo atrás de um camarada desviado, havia abandonado a fé, estava num bar, chapado, e um cara da mesa do lado fica endemoniado. E na hora ele lembra. E ele então expulsa o demônio daquele cara. Sai em nome de Jesus. E o cara ficou livre. O cara ficou liberto. Então, eu quero dizer para você que o prazer, a alegria do Pai é quando eu o tenho verdadeiramente como meu Senhor e uso o nome dEle. E uso da autoridade que Ele me deu de poder usar o seu nome. Então veja que nós, quando observamos textos como esse, nós verificamos que a palavra de Deus é uma palavra de vida. Ela não é uma palavra teórica. Cristianismo, no aspecto religioso, é considerado uma religião, mas cristianismo para os cristãos é um estilo de vida. Ser um cristão é um seguidor de Cristo, é um que quer ser como Cristo.
Isto é um cristão. Isto é um cristão. Mas muitas vezes nós tratamos o cristianismo apenas como uma religião. E alguns que dizem assim: o domingo que eu não vou na igreja, gente, a semana é tão ruim para mim. Mas a conotação dessa fala não é outra que senão uma superstição. É uma conotação supersticiosa. Ou seja, o fato de entrar naquele portão, sentar aqui e sair sem saber o que o pastor falou, você diz: é possível? É. Eu pastoreei uma igreja muitos anos que eu falava na igreja: gente, eu tenho até medo de perguntar o que eu preguei domingo passado, porque na hora vai dar uma limpação de garganta, mexe nos bolsos, vou sair, vai para o banheiro, porque não lembra. Saiu sem levar um desafio de fé para casa. Então Jesus está dizendo: olha, eu quero dizer para você, procure deixar eu ser o Senhor da sua vida. Como é que muitas vezes eu não expresso esse senhorio de Jesus? É quando eu tomo uma decisão para depois comunicar com Ele. Senhor, eu comprei esse carro aqui, ele está meio velho, meio lanhado aí, mas o Senhor me abençoa para não ter problema. Acho que Deus vai falar: meu Deus, uma dor de cabeça para mim agora, até aqui. Sabe, se você sabe que vai fazer, se você tem filho e sabe que um dia eles vão casar, por que você tem que orar depois que casar? Você tem que começar a orar agora, meu irmão. É agora. Porque esse filho de 1 ano não vai ficar com 1 ano a vida inteira, ele vai chegar a 25, 30 e vai querer casar. Então eu tenho que orar pelo meu genro? É agora. Eu tenho que orar pela minha nora? É agora. Eu sei que para os pais orar sobre o genro não é fácil, né? Quem é pai sabe disso. Dá um ciúme na gente o dia que a filha arruma um namorado, gente. O dia que o filho chega em casa: pai, arrumou uma namorada, a gente fica para voar de alegria quando o filho arrumou uma namorada. Mas quando a filha fala: pai, tem um rapaz querendo namorar comigo, você diz: filho, você não está tendo idade para essas coisas não, você está muito nova ainda. Pai, mas já estou com 27 anos. Pois é, mas é nova, deixa passar mais. É assim que acontece. Mas é uma realidade que a gente não tem como fugir disso, tem? Gente, a primeira vez que eu via um cara na minha casa que tinha intenção na minha filha, eu desestruturei emocionalmente. Você sabe o que é? Eu só vi que ele era gente, mas o resto era feio, cabelo horrível, e para acabar de lascar, era um cara daquele que chegou lá com a calça aqui, ó, o fundo da calça dava aqui, um correntão de pendurado aqui. Eu falei: não, ele deve trabalhar no Ibama, se deve ser essa corrente é para aprender para pagar, e deve ser, porque não pode. Gente, eu não vi nada naquele homem, eu não vi nada que agradava. É terrível ver uma cena dessa, mas depois a gente vai acostumando, né? Mais um testemunho agora maravilhoso. Temos 4 filhos, todos 4 casados. Eu não tenho 3 filhos e uma filha, né? O meu filho, o meu genro, ele não é meu genro, ele é um filho a mais que eu ganhei, sabe, é um filho que Deus me deu a mais. As minhas noras são tremendas, minhas noras. Eu olho e falo: como que isso aconteceu? Aí eu recordo que foi uma vida de oração, foi uma vida orando por eles. Mas também era assim, tinha dia quando apareciam umas figuras igual essa lá em casa, tanto para meus filhos como para minha filha era pior, aí eu era mais rigoroso mesmo. Eu falava para ele depois assim: filho, não é por isso aí que eu estou orando não, hein? Você pode tratar de sair fora, porque não é isso aí não. Eu estou orando por outra coisa. Estou orando por outra. Não é isso aí, você pode sair fora. Se ele levava a sério, não, eu não sei, mas graças a Deus, as que eu falei, ou minha esposa falou, não casaram. Sabe, irmãos, então a palavra de Deus não é uma palavra aleatória, sem um fundamento de bênção e de transformação na nossa vida. Não é. Não é. Guardem isso. Não é. A palavra de Deus, ela existe para trazer em nós vida no tempo presente e vida na eternidade. E não é vida qualquer, é uma vida com autoridade delegada de quem pode dar autoridade. Veja que Paulo, quando começa a escrever a igreja de Corinto, lá no primeiro capítulo, né, de Corinto, ele diz assim:
no versículo, quando fala da gratidão de Paulo, que é de 4 a 9, ele diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Veja bem, ele está dizendo que a nenhum de nós, não é alguns, não é a liderança. A carta era para as igrejas, para a igreja de Corinto. Ele está dizendo: a nenhum de vocês faltou dom, a nenhum. Então muitas vezes você pode pensar: mas qual o meu dom? Qual o meu dom? Eu não sei que dom que eu tenho. Você até ainda pensa que o dom dele é limpar a cadeira da igreja, que chega aí domingo, senta e depois vai embora. Meu irmão, isso não é dom. E a Bíblia diz: procurai com zelo. O que é zelo? Com cuidado, com insistência, com perseverança. Diz: procurai esses melhores dons, procurai os dons. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não estamos aqui salvos como cristãos somente para ajudar a acabar com o oxigênio do mundo e a água doce, não, meu irmão. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16. Ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, para quê? Para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Eu vos escolhi para que deis fruto, e fruto que permaneça. Irmãos, vocês sabem, já ouviram, quem muitos conhecem pessoalmente, mas a Europa, quando eu falo que eu vou fazer missões lá, na cabeça de muitos eu estou indo para passear, porque Europa é sinônimo de glamour, de história, dessas coisas. Irmãos, com a realidade que eu conheço da África, do continente africano, alguns países, menos do que conheço na Europa, e da Europa, a Europa espiritualmente está numa situação muito, muito pior do que vive o continente africano. O continente africano, por décadas e décadas e décadas, muitos países têm investido ali, com Bíblias, com missionários, com um vasto material. Ainda tem muitos que não ouviram? Tem. Mas a África, o mundo é bem distinto. Ou é de Deus ou é do diabo, e acabou. A Europa conseguiu criar uma terceira linha. É de Deus, do diabo e do nada. Do ateísmo, do relativismo. A Europa é desse jeito. É assim que as coisas funcionam. Então eu tenho falado que eu creio que ministério em países, em continentes desta forma, é ministério com sinais e maravilha. É a única forma. O ano passado, em novembro, depois de sair da Alemanha, trabalhando com refugiados, eu fui para a Espanha. E numa cidade a 150 quilômetros de Barcelona, chamada Reus, eu recebi um convite a 500 quilômetros sul da Espanha. E eu atendi o pastor, disse: não, nós vamos junto. O pastor até que organizou a saída, e nós fomos. Quando chegamos lá no culto à noite, uma cidade chamada La Unión, não é uma cidade muito grande, é uma cidade de 30 mil habitantes, 50 talvez. À noite, no culto, a igreja estava cheia. Quando o pastor ia me chamar, ele falou: ah não, peraí, Nico, eu quero chamar o casal fulano de tal ali, vem cá. Aí veio um casal, já veio os dois chorando lá de trás. Ela deve ter os seus 39 anos e ele uns 45 por aí. Colombianos, que estão na Espanha há muitos anos. Vieram, quando chegou à frente, o pastor passou o microfone para ele. Mas você sabe que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, que era chorar e falar, ele não dava conta. Então passou para a mulher que consegue chorar, falar, sorrir, fazer tudo junto. E a mulher então começou a dizer: nós temos 17 anos de casados.
O maior sonho da nossa vida era ter filho, e nunca conseguimos. Este ano, nós resolvemos pôr um ponto final, ou continuar a crer, ou definitivamente tirar isso do nosso coração, porque a gente já não aguenta mais de tanto desejo de ter, de ser pai e tal. E o marido, então, nessa hora, conseguiu dar uma pausa para o choro e falou: não, eu já estou perdendo a minha fé. Procuramos um médico e ele fez uma bateria de exames, um check-up geral. E nós fomos em janeiro, fizemos isso. Quando voltamos com o resultado, ele disse: olha, eu lamento em dizer para vocês, vocês não podem ser pais mais. Não podiam, e agora muito menos pela idade vocês podem ser. Ele diz: nós saímos de lá arrasados, porque toda a nossa esperança, toda a nossa oração não tinha dado resultado. Isso foi janeiro. Diz março, estávamos num culto aqui na igreja. O irmão Lincoln esteve aqui pregando num culto à noite. Ele nos deu uma palavra profética e ele orou por nós. Obrigado. E ele orou por nós. Irmãos, a mulher parecia que tinha 3 filhos na barriga. A barriga esticou tudo que tinha direito para 3 filhos. Essa mulher chorava copiosamente porque a gravidez veio. Quando eu acabei de orar com elas, eu só disse assim: voltem para casa e fazem só aquilo que vocês dois podem fazer. Quando eu voltei agora, de novo, já no mês de março, lá estava o bebezinho na mão e alegria no coração daquela família. Naquele dia, eu não esqueço disso, o prefeito da cidade, a mulher, estavam lá. Eu olhava para a cara deles, eles estavam como se tivessem em estado de choque, dizendo: não entendo, o que esse homem está falando, o que aconteceu aqui? Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não permitiu que nós estivéssemos ali aquela noite, todos nós, se Deus não quisesse que seu nome fosse exaltado, se Deus não quisesse que o seu nome fosse glorificado. Entende, irmãos? O que eu quero que você coloque no seu coração, quando o apóstolo Paulo diz que não faltou nenhum dom à igreja, é para dizer que você tem um dom, é para dizer que o seu dom não é pior, para dizer que o seu dom não é um super dom, mas ore ao Senhor e diga. Eu fiquei tão feliz quando ontem a pastora Vera disse quantas pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo aqui na igreja. Irmãos, isso é algo extraordinário, é poder de Deus presente no nosso meio, é capacitação de Deus, é capacitação de Deus, e como igreja nós precisamos entender isso. O dom não é para status, não, o dom é para glorificar a Deus, é isso, irmãos. O dom não é para me dar uma posição de destaque, mas o dom é para que eles vejam em mim Jesus. É como alguém disse para outro um dia: mas rapaz, você é um cara 10 demais, ou um cara bom é você? Ele falou: rapaz, fala assim, não, você é 10 demais. Diz: rapaz, deixa Jesus sair daqui que você vai ver o que vai virar esse negócio aqui. Vai virar uma tapera, velho, isso aqui. Porque Jesus faz a diferença na nossa vida. Então eu quero te incentivar, meu irmão, ao voltar para a sua casa, sabe, a começar hoje, aqui e agora, orando e dizendo: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, me dê sensibilidade do Espírito Santo. Senhor, me dê sensibilidade para ouvir e entender a voz do Senhor, entender a direção do Senhor. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor faça isso em mim. Eu preciso, Senhor. Eu não quero passar esta geração de uma maneira imperceptível. Eu quero que as pessoas um dia lembrem e dizem: olha, o Senhor usa aquele homem demais. Sabe, irmãos, não deixe que nada roube a alegria sua de vir para a igreja. Seja uma roupa, seja o cabelo, seja o carro, seja, enfim, irmãos, não permita que isso aconteça com você. Não permita que depois de correr tanto, veja que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12,
Ele diz: olha, gente, eu caminho, eu corro como um atleta que sabe onde que ele quer chegar. Eu não dou murro no ar não, mas eu sigo com determinação, para que não aconteça que no final, depois de eu ter anunciado, falado tudo, eu mesmo seja desqualificado, eu mesmo esteja fora. Sabe, irmãos, compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus, compensa a santidade, compensa o não, compensa. Eu quero finalizar para nós orarmos com este testemunho. Não lembro agora precisar, creio que uns 2 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa estava viajando, e eu lembro que eu fui despertado assim, mais ou menos, umas 5 e pouca da manhã, com uma frase: você não quer trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Eu literalmente fiz assim, aquilo foi tão perceptível, tão audível, que eu tive a impressão que alguém estava dentro do quarto, alguém, pessoa, falando aquilo para mim. Eu disse: como? Literalmente, gente, eu tirei a cabeça do travesseiro, virei e fiz assim. Até pensei que pudesse ser a Thelma, ela não estava em casa. Você não quer trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Apesar de conhecer tanto este texto, eu falei: eu vou estudar sobre isso, eu vou estudar sobre isso. E eu fui lá para o livro de Gênesis. Quem que trocou a primogenitura? Quem se lembra aí? Esaú. Falar em bênção de primogenitura hoje, não fique envergonhado se você não sabe, porque é comum. Isso aconteceu até Deus criar ou escolher a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal que cuidaria do templo. Até ali, todos os primeiros filhos, os chamados primogênitos, eram consagrados ao Senhor. Esaú nasceu junto com quem? Com Jacó. Mas quem saiu primeiro? Esaú. Ele tinha direito à bênção da primogenitura. Agora, o que significava essa bênção? Primeiro, ele se tornava, na ausência do pai, o representante da família diante de Deus. Essa era uma das coisas. Mas eu vou falar da segunda, que para os nossos dias ela é muito mais significativa. 2 partes da herança era do filho primogênito. Vamos pegar o exemplo aqui da casa do pastor Isaías, né? A Vivian e a Thaís. Então, se quando o pastor falecesse, tudo, a Vivian iria receber 2/3 da herança. Ou seja, desse 10 milhões que ele tem guardado no banco, a 12, dos 12 que ele tem, ela iria receber 8 milhões e alguma coisa, e a Thaís ia ficar com 3 e alguma coisa. Entendeu o que é isso? O filho primogênito tinha direito a 2/3. Agora vamos analisar Esaú. Esaú sai para caçar. Agora eu te pergunto: alguém ficar um dia sem comer, morre? 2 morre? 40 dias morre? Não, Jesus ficou 40 dias jejuando, foi? 10 dias, 20 dias não morre. O seu Esaú sai para caçar cedo, chega de noite e usa uma hipérbole: me dá esse prato de lentilha que eu estou para morrer de fome. O irmão era espertalhão, falou para ele: eu dou. Se você me der o direito de primogenitura, eu vou dar para você isso aqui. Agora veja bem o que esse cara trocou por um prato de sopa. Veja bem, trocou, não é só essas 2 coisas que eu falei, não, tem muito mais coisa que envolvia a bênção da primogenitura. Ele trocou por um prato de sopa, e ele ainda diz assim: de que me vale essa bênção da primogenitura? Depois, lá na frente, quando a barriga está cheia tudo, ele se arrepende. Ele diz: meu irmão me passou para trás. Não passou não, você que quis dar para ele. Você podia ter falado: não dou não. Fosse lá e comprasse um PF na esquina e estava resolvido o problema. Entendeu?
mas ele trocou. Isso me diz alguma coisa? Por que o Senhor falou aquilo comigo nesta manhã? Porque eu estava para ter uma atitude exatamente parecida com Esaú. Eu estava para cometer um erro na minha vida terrível. E o Espírito Santo disse: você vai querer trocar o direito de primogenitura por esse prato de lentilha? Então, irmãos, pense sempre sobre isso. Vale a pena eu trocar a minha salvação, que hoje a bênção da primogenitura, ela não existe mais, porque entrou a tribo dos Levi e depois acabaram os levitas, mas é a minha salvação eterna, é a minha bênção com o Senhor, eu trocar por um momento de prazer, por um cigarro de maconha, por uma cheirada de cocaína, por uma noitada de bebida, por um adultério, por uma prostituição, por algo assim? Vale a pena? Isso é trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Meu irmão, você, casal aí do fundo, quero deixar um versículo com você. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, 8. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela se manifesta quando eu dou um passo de fé. E ter fé não é ter sensações, não é ter arrepios, não é ter tremor, nada disso. Isso não é fé. Fé é eu crer naquilo que meus olhos não podem ver, mas no meu coração eu tenho uma certeza de que o Senhor pode fazer e que o Senhor vai fazer. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos começar a ter um tempinho de oração. Eu quero deixar para o pastor Isaías e a pastora Vera um versículo que eu não preciso explicar nada. Isaías 46, 4. Tá? Isaías 46, 4. Para trazer um alívio, um conforto, um consolo, uma certeza ao coração de vocês. Isaías 46, versículo 4. Aquele irmão que está ali de braço cruzado ali atrás, é o de ontem ali, da janta, não é? Nossa, quem nunca comeu a comida daquele homem ali, precisa, hein? Tá? Agora não deve ir só enquanto eu estiver aqui, me chama que eu vou com você, tá bom? Para você ver que o negócio funciona mesmo. Meu irmão, ontem eu contei uma história para um casal que estava aqui, ele está por aqui, está ali, é o Daniel e a esposa dele. Eu quero te contar essa mesma história e quero que você me diga uma coisa sobre isso daí. Se eu disser, se o pastor Isaías disser que vai comprar um ônibus para levar o Bernardo para a escola, o que você me diz dessa expressão, dessa história? Hã? Estranho? Por quê? É muito, não é? Foi como eu disse para aquele casal: meu irmão, este ônibus é você, este ônibus é a sua esposa. Ou seja, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, Deus te fez um homem muito criativo para estar carregando só uma criança. Ou seja, Deus tem muito mais. Cadê a sua esposa? Ela está aqui. Ah, está ali do lado ali, porque ela está na brecha ali. Não é na brecha por ele, não, é na brecha para me ver aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tenham paciência, mais um com o outro. Você é um homem de Deus, meu irmão. Eu sei que você não tem dúvida disso. Você é um homem de Deus. Mas você sai de 0 para 1000 assim, numa velocidade incrível. Sabe, como a gente vê falar desses carros aí de Fórmula 1 que sai de 0 a 100 em 5 segundos, 10 segundos, esse é você. Sabe, muitas vezes essa situação tem trazido ao seu coração tristeza, arrependimento, tá? Tristeza e arrependimento. Mas eu quero orar com vocês, que eu tenho uma palavra mais específica para vocês dois, tá? Que eu quero falar diretamente com vocês, tá?
mas eu quero que você guarde um versículo muito conhecido da palavra, que é Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo que vocês devem conhecer de cor, né? Pelo menos muitos conhecem. Eu quero que você pense sobre isso, tá? Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque Deus quer fazer coisas novas na vida de vocês aqui nesta igreja, tá? Para o reino dele, Deus quer fazer coisas novas, tá? Eu quero deixar com essa senhora aqui, a mãe da Gelta. A Gelta, eu sempre vejo ela por aí, nos movimentos dela aí do Facebook. Minha irmã, deixa eu dizer para a senhora, muitas vezes na sua vida, principalmente nessa fase final, você às vezes olhou para trás e viu que cometeu muitos erros na criação dos seus filhos, erros que às vezes te traz tristeza, vergonha, mas eu quero dizer para você, você cumpriu um propósito de mãe como poucas mulheres da sua geração cumpriu. Você foi uma mulher que soube honrar a sua família, soube honrar o seu marido. Não foi fácil, mas você soube manter isso com muita firmeza e com muito caráter, sabe, porque Deus tem prazer quando nós como pais muitas vezes nos anulamos em prol dos nossos filhos. Mas eu quero dizer para você, não deixe que este sentimento traga sobre você um peso de consciência. Sempre que isso vier, rebate com a palavra do Senhor. Use um versículo da palavra para dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor sempre cuidou de mim. E se Satanás começar a apertar muito, você fala: olha, vai falar com Jesus, minha situação já está resolvida, ele já pagou tudo, eu não tenho mais nada para tratar contigo. Porque muitas vezes ele quer nos trazer perturbação nas nossas emoções, com falhas e erros do nosso passado. Mas a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Isaías 54, versículo 10, é uma palavra que eu quero deixar para você, tá bom? E eu quero deixar uma palavra para aquele moço de camisa azul que está ali atrás, azul, branco, preto, é você mesmo, isso. Quando tem dúvida a gente fala assim, aquele bonitão ali, aí todo mundo sorri e pensa que é ele, não é aquele lá que eu estou falando. É para você, meu irmão. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E eu quero dizer uma coisa para você. Seja perseverante. Perseverante. Perseverante é o quê? Aquele que não desiste. É aquele que apesar de, ele vai continuar andando. Você tem sonhos de Deus na sua vida, que Deus colocou no seu coração. Mas você é aquele que, se chegar na porta e ela estiver fechada, você nem bate, você volta. Você tem que arrombar essa porta, porque é lá que é o caminho que você tem que andar, tá? Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Procure colocar isso diante do Senhor. Procure realmente ter uma vida, uma relação, uma comunhão com o Senhor, não é? E eu quero dizer para a Luísa, até eu falei para ela hoje, ali que eu vou falar para vocês, pai, falei para o pastor Isaías, essa semana ela me deixou muito triste sem saber, sabe? Eu vi uma postagem dela no Facebook, mas quando eu acabei de ver, me deu uma tristeza tão grande. Falei: gente, como é que eu sou tão feio de jeito, tão menina tão bonita de jeito, né? Você sabe que eu até pedi ela ter algum remédio para melhorar essa feiura minha aqui, porque está demais esse negócio. Mas eu quero dizer para você, Luísa, você não tem porquê, minha irmã, se sentir menor do que ninguém. Deus te fez uma jovem especial. Você é tão especial que você está aqui hoje. Você tem servido ao Senhor com aquilo que Ele tem te colocado como uma oportunidade, sabe? Mas o Senhor tem mais, sabe? O Senhor tem muito mais para você, sabe? Procure ouvir mais a voz do Senhor sobre uma direção que Ele quer trazer para a sua vida profissional, sabe? O Senhor tem algo novo para confirmar ao seu coração, e que muitas vezes você tem lutado por achar que você é incapaz, que você não tem o potencial, que isso que é o sonho do seu coração, o Senhor quer te mostrar que é Ele quem vai fazer, tá? Eu pergunto, adiantaria o Senhor abrir o mar enquanto o povo estava no Egito? Não. Para quê?
Ele abriu a hora que eles chegaram no mar. E o que Deus quer fazer com você, não fique ansiosa, não se deixe consumir pelo seu posso, eu dou conta, se meu pai dá, não. Senhor, eu confio e espero no Senhor. O que é da minha parte, eu vou fazer. O que é da minha parte, eu vou andar. Então procure saber que o Senhor sempre, Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca deixou você um só segundo, tá? E que você não tem motivo para pensar ou para ter assim no seu coração qualquer reação de medo com relação ao seu futuro. Eu quero deixar com você 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Tá? 2 Crônicas 15, 7. Eu quero chamar aqui o Alexandre, do teclado, que está aqui, até eu olhei procurando ele lá atrás e ele estava aqui na frente. E nós vamos orar ao Senhor. Eu posso ver, eu posso sentir que muitos que estão aqui nesta manhã estão com sede, estão com fome do Senhor, estão querendo uma experiência nova com o Senhor. E eu quero que você tenha o seu momento de oração. Eu quero que você tenha esse tempo que você precisa para desnudar, literalmente desnudar, tanto no sentido de dizer daquilo que você tem sentido acusado, daqueles erros do seu passado, mas você nesta manhã poder dizer: Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu não quero mais carregar este peso de acusação sobre mim, porque eu sei que não vem da parte do Senhor. Eu quero ser livre, eu quero ser curado, eu quero ser transformado pelo poder da tua bênção, Senhor. Sabe, hoje é um dia que o Senhor fez, e o Senhor fez esse dia para que nós possamos colocar sobre as mãos dEle tudo aquilo que tem nos afligido, tudo que tem nos afligido. Ontem eu conversava com uma mãe aqui ao final, cujos filhos estão aqui agora, e ela dizia da preocupação que ela tem com os filhos, apesar da idade deles. Eu disse assim: a senhora recomenda eles até ter cuidado para atravessar a rua? Ela falou: eu faço. Tenho cuidado, eu não durmo, fico impaciente. Eu falei: minha irmã, deixa eu te contar uma experiência que eu aprendi com minha esposa. Quando meus filhos estavam passando da pré-adolescência para a juventude, e eu sempre, desde criança, eu ensinava para eles: se você não puder chegar em casa no horário, de onde você foi, vai para outro lugar. Naquela época não tinha celular, mas tinha orelhão aí na rua, todo lado, telefone público. Eu dizia: ligue aqui para casa, cobrar. Ele fala: pai, eu ia chegar agora, mas eu vou atrasar, eu vou para a casa do fulano, estou saindo aqui. Sabe quando é que isso acontecia? Nunca. Aí você imagina como é que eu ficava. Eu perdi o sono. Eu entrava num estado de angústia tão profundo, que com sinceridade, se eu tivesse problema cardíaco, eu tinha morrido. No duro, não, não estou exagerando, é verdade. Mas eu ficava que aquilo, o corpo inteiro doía. Aí o que me matava? A minha mulher dormindo. No dia eu falava: Thelma, vem cá, deixa eu saber uma coisa. Esses filhos são nossos ou é só meu? Ela dizia: aquela calma, por quê? Eu pensei: até agora não caiu a ficha dela ainda. Por quê, Thelma? Eu estou sem dormir toda noite que acontece isso, porque os meninos não chegam em casa e eu estou morto de preocupado, nervoso. Quando chega ainda brigo, vou deitar pior. E você está dormindo? Ela disse: deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua preocupação fez eles chegar mais cedo? Eles vieram para casa porque você estava aí nervoso? Eu falei: lindo, eu aprendi a entregar nas mãos do Senhor. Eu vou deitar e digo: Senhor, cuida deles onde eles estiverem, livra eles. Aí eu durmo. Não, isso para mim não é fé. Você está passada, não pode, véio.
Como é que eu estou me consumindo e você está desse jeito? Ele falou, é assim que acontece. Aí eu comecei a fazer isso e vi que funcionou. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos nos consumindo porque nós não lembramos do Senhor, porque nós não lembramos das promessas que o Senhor tem para nós, sabe? Vamos aprender a colocar os nossos filhos na mão do Senhor. Vamos aprender a ensinar para os nossos filhos o que é fé, mostrando na prática. Mas você pode dizer, pastor, mas nem eu estou tendo fé para mim. Eu quero dizer para você, minha irmã de blusa vermelha, você é uma mulher de Deus. Você muitas vezes perguntou, Senhor, parece que o Senhor não me ouve, parece que as minhas orações não chegam até o Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem ouvido as suas orações. No mês passado, você deitada com o coração apertado, angustiado, você chegou a dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, apresse essa bênção que eu estou esperando do Senhor, essa mudança que eu quero ver em mim. Mas eu quero dizer para você, você é uma adoradora, você é uma adoradora, sabe, o Senhor tem visto. Você não é de dedicar muito tempo em oração, mas o pouco que você dedica é um tempo com qualidade. E não é quantidade que agrada o Senhor, é a qualidade que agrada. Porque da qualidade nós chegamos a tempos maiores. Então eu quero deixar isso com você. Guarde isso no seu coração. Não aceite a acusação do inimigo contra você. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar agora. Eu quero que você possa, nesse momento em que você espera por uma decisão, ou neste momento em que você tem que tomar uma decisão, eu quero que você possa, numa visão, como que materializando isso como uma caixa na sua mão, neste momento agora dizendo, Senhor, toma em tuas mãos isto que eu não sei como fazer, isto que eu não tenho como decidir. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você com toda sinceridade possa dizer, Senhor, eu muitas vezes tenho me sentido tão pequeno, tão insignificante, que quando o Senhor quer me usar eu não consigo acreditar. Mas Senhor, eu quero ter a minha visão mudada. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. O Senhor deu o seu Filho por me amar. E eu quero, no nome de Jesus, ser transformado pela Tua Palavra. Eu quero, no nome de Jesus, ser usado pelo Senhor. Não traga mais este peso daquilo que Jesus te perdoou. A palavra muito clara e muito simples, mas porém profunda e verdadeira. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse casal que está aqui, olha para mim, vocês dois aqui, toca no seu marido. Quero deixar dois versículos com vocês. Hebreus capítulo 6, versículo de 10 a 12. Hebreus 6, de 10 a 12. Então, diga para o Senhor, diga para o Senhor.
palavra para vocês dois, como casal. Você e sua esposa. Vocês começaram a vida cristã andando a 100 km por hora. Com o passar do tempo, com algumas decepções, vocês diminuíram a caminhada, mas nunca desistiram. Agora Deus deu a vocês um dom tremendo, que é o dom de exortação, o dom de aconselhamento. As pessoas olham para vocês e sentem confiança. Elas sentem que vocês têm uma palavra de vida. Tanto que muitas vezes vocês se sentem surpreendidos quando alguém dá uma palavra e você fica: Senhor, o que eu devo falar? Mas eu quero dizer, irmãos, a nossa aposentadoria como filho e como servo é lá em cima, não é aqui ainda, é lá. Regaça a manga da camisa, a manga da blusa e saem para fazer diferença. Deus já deu tudo que vocês precisam. Vocês já estão munidos, equipados para fazer aquilo que Deus gerou no coração de vocês por muito tempo. E mais, vocês muitas vezes oraram no passado pedindo ao Senhor que usasse vocês. Vocês têm um coração pastoral. Não é um chamado pastoral, um coração pastoral. Coração pastoral é o coração de quem cuida, sabe? Você foi muito decepcionado. Você teve pessoas que te enganaram, e isso marcou a sua vida e te fez uma pessoa defensiva. Tira essa trava. Chega a pessoas que o Senhor vai te usar com muito poder. E não preocupe com os filhos de vocês, não. Sabe, o Senhor está cuidando. Pode deixar, o Senhor está cuidando. Ele não esqueceu, Ele não voltou as costas. Mesmo que ele tenha dificuldade em seguir a fé, mas o Senhor sabe como tratar. Então não esqueça isso. Eu quero convidar você que nesta manhã sente: eu quero ter algo mais de Deus na minha vida. Eu quero poder ter visões espirituais. Eu quero poder ser usado num dom espiritual. Eu quero convidar você que tem sede e fome para vir aqui à frente. E nós vamos orar. Pastor Isaías, pastora Vera, eu, Augusto, Vivian, tá? E nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, porque Ele disse que nós poderíamos e devíamos clamar. E Ele disse: se nós clamássemos, Ele iria nos responder de uma maneira que nós não pensamos, que nós não sabemos, de uma maneira, de um modo oculto. Ele iria fazer isso. Eu quero que você esteja com seu coração bem tranquilo. Você não tem por que ter ansiedade agora, você não tem por que criar uma expectativa. Não. Mas eu só te peço uma coisa: o Espírito Santo, nesta manhã, vai trazer visões aqui nesta manhã. Ou seja, você vai poder ter visões de coisas que o Senhor estará te usando, que Ele estará fazendo através de você. Ele estará te mostrando o dom que está no seu coração. Então não preocupe. Não sou eu, não é o pastor Isaías, Vivian, Augusto que fazemos isso. Isso é o Espírito Santo de Deus. E Ele criou esse momento, esta hora, para nós sermos ministrados, tá? Então é por isso que eu digo: abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você, tá? Deixe Ele falar, amém? E nós vamos orar. Pastora Vera, nos ajude aqui, nós vamos orar por você, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te usar com muito poder nesta manhã.